A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o último bloco, o quarto bloco do Café com Velocidade número 504, para falar sobre Fórmula 1 2017, já que lá no bloco número 1 nós falamos de Fórmula 1 também, mas Fórmula 1 2005 nas corridas clássicas, onde lembramos aí o GP da China daquele ano. No bloco número 2 nós falamos sobre a Fórmula E e no bloco número 3 sobre a Stock Car. Não deixem você também de ouvir estes blocos se você por algum motivo está começando a audição do Café com 504 pelo bloco número 4 sobre a Fórmula 1. Não precisa parar, não precisa ouvir na sequência o 1, 2, o 3 e o 4, porque os assuntos são completamente independentes um do outro, então dá para você ouvir aqui, depois você ir lá ouvir na sua ordem preferida. O importante é que você nos ouça aí 100%, a gente vai estar monitorando esses números e torcendo para que os números de downloads dos 4 programas se equivalem. Vamos falar um pouquinho sobre Fórmula 1 2017, já que a gente está chegando para a segunda etapa, a etapa da China, depois da abertura do campeonato na Austrália. Nós já comentamos aqui um pouquinho sobre a questão da falta de ultrapassagem que a gente viu, a vitória da Ferrari, as questões aí na Mercedes e tudo mais. Vamos falar um pouquinho, e a gente tem um e-mail para a gente dar um pontapé inicial, né, nos nossos assuntos. Depois a gente vai falar de outras coisas, mas o e-mail veio de Marcelo Cesarino e diz o seguinte: Fábio Campos, sobre a Fórmula 1 atual, gosto da ideia da mudança de motores, mas acho que daqui 4 anos é muito tempo. Sei que há contratos, mas daqui 2 anos estava de bom tamanho, já que parece que as Mercedes e Ferraris estão num patamar muito superior a Renault e Honda desde 2014. Será que a Honda aguenta esperar até 2021? Não, peraí, eu não entendi o que ele falou do 2 anos. Eu acho que eu não entendi direito. O que ele quis dizer? 2 anos é muito? Eu não entendi exatamente. Repete pra mim. O que acontece é que, né, parece que saiu a notícia de que os motores estão... Sim, a notícia sim. Eu não entendi o que ele quis dizer aí no e-mail dele, a referência. Ele diz o seguinte: não precisava esperar 4 anos, gente. 2 anos já estava de bom tamanho. Ah, tá, porque ele tá aí, porque ele tá questionando o 2020. Ah, tá, ele tá questionando o 2020. Não, aí é contrato mesmo. Aí porque é o acordo, né, que a Fórmula 1 faz, que ela assina e aí tem que durar um período, né? Então isso é contrato, isso não é. E também o meu caro Marcelo Cesarino, eles não sabem ainda o que vai ser esse motor. Ainda vai precisar de muito estudo para saber. A notícia é boa, já que a gente entra aqui como se fosse notícia da semana, né? A notícia é boa, porque vai ficar a questão do som, né, que é ótimo, mas não é a questão mais importante. A questão mais importante é que vai ser uma unidade, espera-se, bem mais barata, né? A grande notícia dessa reunião da semana passada é, na minha opinião, a presença de quem estava na reunião, né? Você vê várias montadoras que hoje não passam nem perto da Fórmula 1, estavam lá sentadas com a FIA para discutir isso. Ou seja, há no mínimo um interesse, no mínimo, né? Porque, não sei, a pessoa pode até morar em Paris, mas não vai ali perder o tempo, esses mega executivos não vão ali perder algumas horas, ou muitas horas, ou dias, até para quem não está na França e teve que se deslocar para lá, por nada, né? Para fazer turismo, embora, né? Vá lá em Paris, quem for em Paris vai lá fazer a volta no caminhozinho lá da Fórmula E. Quem não está entendendo o que eu estou falando, vai lá ouvir o bloco também da Fórmula E. Claro que foram para lá, existe uma... É aquela coisa, né? Aquela coisa que a gente tem que é uma coisa sutil, mas que é uma coisa grande, né? No fim das contas. Pô, Volkswagen estava lá, enfim, tinha gente, se não me engano, até da Chevrolet, se eu não estou enganado, enfim, tinha gente de montador. Ilmor, exatamente. Tinha gente de montadoras lá. Ou seja, se estão sentados, se a Fórmula 1 conseguir fazer isso, né, fabricantes de motores, tomara que não virem só equipes, não venham para ser só equipe. Né, tomara que venham para fabricar motor, para distribuir motor, para difundir motor, para fazer um motor mais barato. Aí a gente começa a acertar, a Fórmula 1 começa a acertar um problema que é um dos problemas crônicos dela,
né, que é a falta de equipes no grid. Né? Então, a questão do motor não é que bonito, o motor mais barulhento, nossa, vamos nos livrar dessa tecnologia. Isso para mim não é o que me apetece, diria o outro. O que é interessante para mim, até porque eu acho que essa tecnologia está conseguindo resultados brilhantes que ninguém vê, e isso aí é realmente questionável, né? O Ross Brown falou, né? A gente atinge muito resultado que ninguém vê, e ele tem razão nisso. Por mais que esse motor ele esteja conseguindo algo revolucionário mesmo na indústria automobilística, que é a capacidade de recuperação de energia dele, é uma coisa que a indústria automobilística levaria muitos anos para conseguir chegar. A Fórmula 1 conseguiu dar esse passo, né, de antecipar em vários anos a tecnologia de recuperação de energia. Nisso aí eu dou razão para eles. É uma coisa que... O que isso vale para a Fórmula 1, para o espetáculo da Fórmula 1? Muito pouco. Então, o positivo disso, repito a expressão, para o espetáculo da Fórmula 1, é a possibilidade, que tem que ser muito bem manejada, tem que ser muito bem estudada, porque não é garantia nenhuma que vai acontecer, mas a possibilidade de embaratecer. Existe essa palavra? Não. Se não existe, inventei agora. Né, de tornar mais barato adquirir o equipamento. Esse é um problema gravíssimo da Fórmula 1 hoje. Essa unidade ela é muito cara, muito, muito cara mesmo. Então, né, por ser uma coisa muito inovadora, né, uma coisa que não era só, vamos pegar aquela tecnologia ali e vamos adaptar. Não, é pegar uma folha de papel do zero para construir esse motor da Fórmula 1 que foi feito, né, no 2014 começou nas pistas, mas muito antes. E aí, Cesarino, é por isso. Até eles chegarem numa ideia do que vai ser, até eles começarem a produzir, até eles começarem a desenvolver, 2 anos parece, né, para nós, meros torcedores, nossa, 2 anos, mas para tecnologia embarcada, é depois de amanhã. 2 anos é depois de amanhã. Não dá. Teria que é justo ir fora que há os contratos. O contrato da Concórdia vai até 2020. Ele amarra, ele enlaça uma série de assinaturas que precisam ser feitas, que, enfim, não é unânime. A partir de 2020, aí sim, pode-se bater o martelo. Vamos fazer isso aqui. E aí, por isso que eles estão usando essa data para ser a partir dali. É uma admissão de culpa, de erro, ou Diogo Gomes? Essa aqui? Boa pergunta. Volta atrás dos motores? Boa pergunta. Para mim, bem claro que sim, né? Porque você revoluciona toda uma questão, você muda a maneira do campeonato funcionar, né? Até o Newey tem a famosa frase que ele fala que Fórmula 1 virou campeonato de pilotos, campeonato de motores, né? Independente de equipe, pilotos, quer que seja. Então você faz toda essa revolução, tem investimento absolutamente gigantesco, né, da parte de construtoras, de equipe e tudo mais. Com isso criou-se uma nova era. A gente já falou 1 milhão de vezes que a Mercedes não é só o motor, né? Senão as outras equipes, a Force India, que seria, sei lá, a segunda mais forte do grid, tem muito chassi nisso tudo aí, e enfim, outras coisas variadas, mas tem muita coisa envolvida, né, nesse ponto que acabou mudando o jeito que a Fórmula 1 funciona nos últimos anos. E aí você tem toda essa questão negativa, ok, a parte negativa, positiva de envolvimento, de evolução de tecnologia e tudo mais, mas para o esporte, para mim é claro que não funcionou, não foi positivo. Né? E aí agora eles tentam... tanto o pessoal de dentro quanto algumas pessoas que estão olhando de fora, tentam analisar, mudar uma maneira ou encontrar uma maneira de ver algo diferente nesse sentido, né, e tentar dar esse passo. Para mim é uma super admissão de culpa, e até esticando também o assunto para a parte dessas regras que nós tivemos recentemente na Fórmula 1, e é complicado falar porque essas regras foram criadas por uma administração, e agora nós temos uma nova administração, podemos dizer dessa maneira, ficou complicado a maneira como esses novos donos, administradores, o que seja, chegaram e já meio que discordaram, né? Então, assim, tem muita coisa nova para mudar, tanto na parte aerodinâmica, na parte da dinâmica em si, de corrida como um todo, quanto nessa parte de motores. Mas, enfim, na sua pergunta, se é uma admissão de culpa, para mim é uma super admissão de culpa. E eu acho que aí, Diogo Gomes e Raposo, a gente tem que pensar nisso não como uma admissão de culpa da Fórmula 1, mas sim uma admissão de culpa das pessoas que administravam no passado a Fórmula 1. Essas que entraram estão meio que falando, não, esse caminho aqui, esse caminho a gente não aceita de bate-pronto, não.
Mas pelo menos nos motores, grande parte da ideia veio do Jean Todt, né? Ele vai continuar lá no final das contas. Então, sim, mas o Jean Todt a gente sabe, FIA é uma coisa, FIA é uma coisa, a administração, a parte financeira, aqueles que têm interesse no que a Fórmula 1 pode e deve se desenvolver como espetáculo, aquela famosa questão até financeira, tudo, é um outro grupo. São outras pessoas com outros interesses em vender a categoria de uma forma diferente. Então, e eu sempre bati nesse ponto da questão política, sempre foi muito forte. Às vezes a FIA ia com uma ideia aqui, Eccleston do outro lado ia com outra, mas o Eccleston no fundo apoiava muitas coisas da FIA e vice-versa, e quando ele realmente batia de frente, ele batia para valer. E aí a gente pode lembrar de época Max Mosley, né? Enfim, que aí foi um escândalo e atrás de escândalo absurdo. Mas hoje essas pessoas que estão trabalhando aí estão trabalhando de um outro modo, e eu acho isso, a princípio, isso é interessante porque mostra o movimento indo em direção a voltar a categoria a ter um espetáculo bom em todos os sentidos, não é em um único sentido. É pensar no desenvolvimento mais simples, mais fácil, que as equipes possam participar de uma maneira mais rápida, né? Não precisam fazer planos. Você lembra a Haas? Quanto tempo a Haas levou? 2 anos para entrar? 2 anos, né? Ela não, assim, do inicial, na verdade foi no final de uma temporada, ficou 1 ano inteiro se desenvolver no básico para depois no outro ano desenvolver o carro, ou seja, mais de 3 anos, né? Mais de 2 anos e meio para ela poder entrar. Olha só esse tempo. Devia ser assim, a equipe tem condição, tem estrutura, é 1 ano, é comprar, ver quem que pode fornecer motor, tentar buscar patrocínio, claro, simplificando tudo, e entrar. É essa a ideia. É essa a ideia que eles buscam. E aí, ao dar esse sinal, a gente tem uma clara demonstração até de boa vontade com o mercado, colocando algumas aspas, porque não há boa vontade, há interesses relacionados, mas que indicam um caminho diferente a ser trilhado, né, Raposo? Que, para mim, de certa maneira, é bom. Ainda acredito que esses carros novos aí, pode gerar um pouco de polêmica, ainda acredito que esses carros novos têm alguma coisa a mostrar que ainda não foram mostradas. Que pode ser algo aí que a gente vai ver na China, por exemplo. Tomara, eu torço, realmente nisso eu torço, eu sou torcedor nesse sentido. Para quem viu outros blocos desse programa vai ver que eu critiquei os torcedores de certa maneira. Nesse caso eu viro um torcedor para ver se a coisa acontece. Se não acontecer, pelo menos o caminho por trás está sendo guiado para uma direção que me agrada. Eu acho que é importante a gente dar nome aos bois nessa questão dos motores, né, para que não se tenha a compreensão errada. Não tem nada a ver com Liberty Media. Tá? Só para o ouvinte que está aí pensando no jogo de xadrez, na mudança, na troca de direção, não. E a mudança, a passagem da Fórmula 1 para esses motores que ela tem agora é totalmente Federação Internacional de Automobilismo, né, que dita o regulamento técnico da Fórmula 1, que optou por isso. Não é essa questão de quem mudou já saiu. Não, quem mudou está lá, quem mudou é a FIA. Né? E como o Diogo Gomes falou, vão continuar lá. Né? E quem reverte também é a própria FIA. Né? Aí, claro, em reunião, ouvindo opiniões, ouvindo ali, aqui ou ali, mas a questão dos motores não é a Liberty Media, é a FIA que deu um passo e que agora dá outro. Agora, outra coisa também, para não achar admissão de culpa. Embora a pergunta seja muito boa, não é pegar esses motores e jogar no lixo. Não é. É por isso que eu estou dizendo para o Marcelo Cesarino. Os 4 anos, se bobear, são pouco. Porque é uma coisa, é o híbrido do híbrido. É pegar esse motor que é híbrido e fazer, utilizando o máximo possível do que foi desenvolvido até agora, mas trabalhar de uma maneira mais simples, simplificar algumas coisas. Enfim, é fazer uma coisa muito técnica, que eu não vou nem tentar arriscar aqui. Agora, não é pegar essa tecnologia e jogar fora. Vai voltar o aspirado do jeito que era antes. Não é.
vai haver, não tenham dúvida de que a recuperação de energia vai continuar de alguma forma. Isso vai haver. E esse caminho ele é sem volta. O que vai acontecer, por exemplo, hoje a Fórmula 1 larga com 105 quilos, né, como é calculado. Né? Ou seja, o piloto tem que poupar. Não dá conta, ainda não se dá conta de fazer isso, disso aqui ser suficiente. É um problema grave da Honda. É um dos problemas graves da Honda. Né? Os pilotos têm que passar a prova levantando o pé, poupando combustível. Ou seja, o equipamento consome tanto que nem o próprio potencial ele consegue pôr para fora. É por isso que a gente disse aqui, antes da Fórmula 1 começar, o problema da Honda é grave, é seríssimo. Não é uma coisa de, muda ali um pistão, daqui a pouco vem uma nova unidade e a McLaren vai voar. Não, é muita coisa grave, é muita coisa séria. Né? E um dos problemas é esse. A gente citou aqui o da vibração do motor, que esse parece até foi atenuado, mas esse do consumo é desde a primeira vez que a Honda pisou na Fórmula 1 nessa nova era turbo. Então, gente, é uma coisa muito complexa que vai ser trabalhada, vai ser estudada. O Cesarino, acho que responder a sua pergunta melhor é impossível, hein? Porque nós falamos aqui, citamos, enfim. É uma coisa ida muito lá para frente, mas não vamos achar que acabou esse motor da era turbo, o KERS, não. Vai continuar, só que vamos ver como é que eles vão fazer para baratear tudo isso, para padronizar tudo isso e para fazer isso de uma maneira mais barulhenta, que também eles querem fazer isso e eu acho até legal que façam mesmo, para que o menininho volte a entrar na pista de Fórmula 1 e sair com o ouvido doendo, sair e sonhar com barulho e, enfim, ouvir o barulho lá de longe do autódromo. Isso também é legal, é importante, eu repito, não é o mais importante, mas é também uma outra, um efeito colateral legal, digamos assim. O Campos, eu acho assim, legal, você tem que colocar mesmo essa aspa sobre FIA, né? Que é a FIA que quer, a FIA que desmanda. Mas, de novo, não muda o que eu falei. As pessoas que estão por trás hoje são diferentes. Os interesses que estão envolvidos hoje comercialmente são diferentes. E essas pessoas trabalham de forma diferente. E trabalhar de forma diferente, no caso da Liberty Media, é uma questão de mídia mesmo, por mais que soe pleonasmo, assim. É de outra área, né? Não é a área dos motores. Não são eles que, vamos dizer, definem algo, não são. Bernie Eccleston também não era quem definia nessa questão, e ele questionava, só que o Bernie, esse é o ponto que eu quero deixar bem claro, o Bernie era um cara do meio e que se relacionava com essas mesmas pessoas da FIA, quando ele era mecânico, garagista, enfim, trabalhou na Brava e foi conhecendo o mundo da Fórmula 1, e ali ele sabia quem ele podia, quem não podia, e quando ele podia, quando ele não podia, tanto que gerou todas as brigas, discussões, vamos dizer, polêmicas, tudo isso. Aí que eu quero chegar. A FIA muda hoje, ela vai por um caminho que agrada, e quem está trabalhando por trás disso para vender a Fórmula 1 não vai aparentemente criar nenhum empecilho, porque eles querem isso, eles entendem isso. A gente não chegou a aprofundar isso sobre Liberty Media, mas é um grupo que tem laços com N corporações de mídia americanos, dos mais diversos, desde canais relacionados à história da arte, até canais de entretenimento, esporte, de tudo, jornalísticos. Eles têm pequenas frações de vários grupos, de vários sites, vários canais conhecidos do grande público em geral. Mas eles não são só vamos dizer, um grupo de mídia. É um grupo que busca dinheiro. E para eles, a mídia tem sido a porta de entrada, mas outros negócios têm acontecido. A Fórmula 1 eu acho que é um passo legal, um passo importante, um passo diferente, e é um passo que eles mostram saber aonde chegou e como chegar. Eles nem estão batendo de frente com o pessoal da FIA, eles podiam bater, chegar e fazer que nem o Eccleston fez em diversas situações e jogar para mídia. Isto é um absurdo, isso é...
O que eles fizeram até agora? O Chase, que é o dono lá, o que ele falou que foi polêmico até agora? Nada. Então não acho que é isso. Nada. Eles vão fazer. Pois é, isso que eu tô vendo. O perigo dessa discussão é a gente passar pro ouvinte. Nada do que você falou aí tá errado, mas o perigo é a gente passar pro ouvinte que alguma coisa tem a ver com a outra. E não tem. Uma vai caminhar. O que a Liberty Media fez até agora de efetivo na Fórmula 1 foi pergunta. Eles estão fazendo perguntas. Né, eles estão descobrindo. O próprio Ross Brown está indo box em box para conversar com as equipes. Né, então eles estão fazendo perguntas. Por que não tem? Aliás, a pergunta que eles mais têm feito, isso é informação. Por que não tem isso? Né? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Então eles estão ainda nessa fase. Eu só quero deixar muito claro para o ouvinte que a questão do motor, esse aqui é o meu temor, é outra história, é outro caminho, são outras pessoas. Então, assim, só para resumir, né, para deixar claro para o ouvinte, o automobilismo, daqui a pouquinho, não sei qual que é a próxima pauta aqui do programa, mas o automobilismo está na mão de um presidente da FIA que deu uma declaração, para mim, a meu ver, lamentável. Justamente nesse momento da questão da mudança dos motores, enfim, tem muito nó. Eu acho que o legal também do que a gente falou aqui tem muito nó para desatar ainda para a Fórmula 1 começar a ter aquele caminho, digamos assim, está indo para um novo caminho. Claro que pequenas mudanças a gente já vai ver, espero ver em breve, mas pequenas. As grandes ainda estão na mão das mesmas pessoas que as fizeram nos últimos anos. Beleza, respondida aí a pergunta do Cesarino e fazendo os nossos ouvintes refletirem um pouquinho sobre essa questão. Diogo Gomes, uma outra notícia que circulou aí que eu queria ouvir de você: Pascal Wehrlein não corre também na China e Antônio Giovinazzi ganha a segunda chance. Estão deixando o moleque mostrar o trabalho, hein? Não, estão deixando, e ainda bem que estão deixando, né? Porque a gente já vem com impressão muito boa dele de Fórmula 3 e principalmente do último ano na GP2, né? No primeiro e último ano dele na GP2. Na Austrália ele deu indícios bem interessantes ali, chegou no qualifying principalmente, impressionou como ele, apenas com um FP3, né, de experiência no carro, apesar de ter andado rapidamente na pré-temporada com esse carro, na primeira sessão de pré-temporada com esse carro, impressionou como ele já chegou e já conseguiu andar no mesmo ritmo, poderia até à frente do Ericsson, não fosse ali um errinho besta, mas enfim, coisa que acontece. É legal que ele tem mais uma chance, né, de mostrar mais uma coisa aí. O mundo da Fórmula 1 como um todo, muitas notícias, vários sites notificando que se impressionaram, né, com a maneira como ele estreou. Então, vamos ver como ele se desenrola nessa segunda prova, vai ser interessante ver. Pro Pascal, putz, o que falar, né? O início nada bom, ele perdeu aquela primeira prova na Austrália, já pensou demais. Eu realmente não esperava ele para perder essa prova. E o que mais me impressionou, agora que vai acontecer agora na China, né? E o que mais me impressionou é que no discurso dele, né? Quando ele explicou que estaria fora desse grande prêmio da China, ele falou, olha, talvez, né, como diz o Fábio Campos, tem que ler as entrelinhas, né? Nas entrelinhas do que ele falou, pra mim ficou muito claro assim, olha, gente, eu não vou estar nesse, e o próximo já é na semana seguinte, então assim, pode ser que eu também não esteja, sabe? Meio que dando uma dica. Eu acho que o Giovinazzi vai estar na China, já confirmado. E eu realmente acho que no Bahrein também vai estar o Giovinazzi. Mas enfim, aí essa parte do Bahrein já é pensamento aqui meu, tentando prever futuro. Mas, de novo, é péssimo pro Pascal, porque essa estreia dele de fato vai postergando mais e mais. Né, e tudo por conta daquele acidente super besta, né, no Race of Champions ainda no início desse ano. Mas por outro lado, o Giovinazzi ganha mais uma chance de mostrar um pedacinho a mais aí da qualidade que ele tem e vai ganhando espaço dele, né, mais e mais nesse mundão na Fórmula 1. Eu gosto por esse lado e odeio pelo outro, porque eu também acredito que o Wehrlein tem muita qualidade. E vai se queimando, né, o Giovinazzi, ele vai se queimando. Perdão, Pascal Wehrlein. Por que vocês estão chamando de Giovinazzi? É Giovanazzi. Vocês estão falando o nome errado dele. É Giovinazzi, não é? Não, Giová, com um VA, né? Não é? Eu estou confuso. Não, pode ir por mim. Mas o Toninho... o Antônio Giovinazzi, já que o Fábio Campos corrigiu... Giovinazzi. G-I-O-V-I-N-A-Z-Z. VI ou VA? Então eu tô errado, então. VI. Giovinazzi.
Eu tinha corrigido, mas enfim, eu sou um jogador de equipe, então se ele corrigiu e falou, vai por mim, eu vou, mas enfim. Certo, eu errado, aprendi o nome dele, olha só, gente, assisti a corrida dele, a GP2 o ano inteiro e o nome dele errando até hoje, que coisa absurda. Mas sabe o que é importante nesse caso, independente da pronúncia do nome? É o seguinte, o Giovinazzi vai ganhando espaço, o Verlaine vai perdendo, e assim, vamos lembrar o histórico do que como o Verlaine perde espaço. Ele tem uma saída ali, um final de ano turbulento na Fórmula 1, não consegue espaço, um espaço que diziam que era quase certo dele no início do ano, era só caminhar, ele era piloto Mercedes, tudo, aí aconteceu toda aquela coisa Mercedes, nunca se falou dele, né? O Esteban Ocon, que chegou depois, foi o primeiro nome ali na Force India, foi direto, foi fácil, e ele ficou com uma vaga na Sauber que foi quase um prêmio de consolação, porque não tinha outra vaga no grid. Aí ele vai, corre a corrida dos campeões, comete um acidente bizarro, querendo. Não, mas aí é muita coisa de sorte. Mas então, se ele tá no rally, se ele tá lá disputando, ele não foi porque ele quis ir. Ou melhor, ele quis ir, mas ele não foi simplesmente, eu vou lá, eu vou botar aqui meu macacão e vou. Ele tem permissão na Mercedes pra poder ir pra lá. Se a Mercedes diz não, ele não tem como. Mas isso não interessa, o Diogo. Não pra essa análise, porque assim, o que eu tô querendo dizer é, ele foi pra lá e cometeu um erro bizarro ali no final, independente de quem autorizou ou não. Eu sei, eu até entendo. Corrida dos Campeões tem aquela coisa também do comercial, eles estavam nos Estados Unidos levando a marca deles por trás, tudo, mas assim, aconteceu um erro bizarro e assim, fisicamente ele não consegue se recuperar, e aí vem um outro piloto e começa a aparecer, só que aí, quem tá lá dentro viu o que aconteceu antes com ele, viu tudo. Aí começa a surgir as perguntas que vai todo mundo tentar responder. Será que o Verlaine se preparou realmente? Foi buscar essa recuperação? Estava motivado a buscar aquela pergunta que algumas pessoas vão fazer e que aí jornalista de verdade tem que ir lá e apurar para ver se é verdade ou não, e não só emitir essa opinião se ele está motivado ou não. Buscar essa informação. Porque o cara não quer correr de Fórmula 1? Ele tá desmotivado para correr de Fórmula 1? Mas será que ele queria correr ali na Sauber? Busca essa informação. Ele prefere não correr por causa da Sauber. Ele foi de mano. Gente, veja bem, eu não estou discutindo motivação. Não comecem a rir aí por cima, porque não é esse o ponto. Não vamos entrar nessa discussão que é bobagem nossa. Eu tô falando o seguinte, jornalista que surge a notícia, Verlaine não vai correr. Por que ele não vai correr? Ele não tá fisicamente bem? Ou ele não se preparou para correr porque aconteceu alguma outra coisa? Sabe, levantar essas questões. Mas falou. A Ferrari tem um contrato com a Sauber, gente. Essa é a pergunta, Bruno. Então, e tem isso também. Ou seja, aonde que vai a carreira do Verlaine? Com todos esses pontos. Para onde vai? Eu acho que a questão é a seguinte. Eu não acho que ele tá... vai ser ameaçado pelo Giovinazzi, por Giovinazzi estar correndo. Eu acho que a Fórmula 1 hoje em dia não tem infelizmente, não tem mais essa questão de nossa, um andou mais rápido, então vamos escolhê-lo. Não, é tudo amarrado por contrato. Eu já falei que no final do ano passado, as escolhas dos pilotos para as equipes esse ano são quase que um absurdo se você for analisar em termos de performance. É tudo por contrato, por interesse de qual país, né? Volta aquele lá, porque dizem que ele tem que ter um piloto mais velho na equipe por causa do anúncio de bebida. Enfim, uma marra tão grande de contratos que hoje em dia eu acho que, infelizmente, a Fórmula 1 já deixou para trás esse negócio de olha lá, aquele tá bem, vamos trazer aquele. Não, é tudo por questão financeira. Se o Verlaine sair, vai ser pela questão da Ferrari virar para a Sauber e falar, olha aqui, você ainda quer meu motor barato? Dá licença. Que o seu piloto vai ser o italiano que é meu, né? Que para o ouvinte que não sabe, ele é piloto da Ferrari. O Verlaine, se ele for correr, é porque a Mercedes realmente pagou mais para a Sauber e deu o dinheiro ali para comprar a vaga. Então, eu não acho que
a risco nenhum, porque infelizmente a Fórmula 1 não se decide mais por performance, ela se decide vagas por dinheiro, né? E acho que quem saiu perdendo mesmo foi a corrida dos campeões. Quem perde porque agora vai ficar muito mais difícil das equipes cederem. A Monisha Kaltenborn falou claramente numa entrevista, falou não, ele não tinha contrato com a gente, se tivesse não iria. Se tivesse, não iria, não teria ido. Então, vai ficar mais difícil ainda. Olha lá, machucou um cara, desfalcou aqui. A Fórmula 1 vai ficar mais enrijecida, na minha opinião, de não deixar um piloto ir lá disputar as 24 horas de Le Mans, que foi muito legal quando aconteceu, todo mundo viu o que deu, ou disputar essa brincadeira de final de ano, que é no começo de ano, enfim. Lá que é a corrida dos campeões, para mim quem sai perdendo é isso. São vocês que adoram essa corrida dos campeões. Eu gosto também, mas eu tem tempo que eu não assisto. Mas eu acho legal, eu gosto também, mas vocês que acompanham aí fielmente, vocês vão sair perdendo, porque a tendência é ter cada vez menos pilotos de Fórmula 1 e cada vez mais eles vão ficar com o pé atrás por causa desse ferimento ao Verlaine. Mas eu acho estranho, porque ele fez os testes em Barcelona, não tinha indicado nada ali, aí vai para a Austrália, enfim, eu acho que a pergunta não é se ele quer pilotar para Sauber ou não, a pergunta é quem está dando as cartas aí nesse segundo assento da equipe Sauber, que está precisando de muito dinheiro, não tem nem patrocinador principal. Esse negócio de 25 anos nas entrelinhas, né, Diogo Gomes, é dizer para o mundo, olha, alguém anuncia aqui, por favor, não tem ninguém aqui para patrocinar o nosso carro. Então vamos colocar aqui 25 anos para não ficar uma coisa sem nada. Exatamente, vamos ficar de olho então aí no Giovinazzi no final de semana na China, vamos ver. Eu aprendi muito nesse bloco, aprendi muito nesse quarto bloco, que realmente não sabia, realmente. Se ele aproveita, né, esse garoto que aproveitou muito bem a chance dele na GP2 ano passado, vamos ver como é que ele se sai, apesar do carro não colaborar muito, né, mas piloto quando é bom, ele até em equipe pequena, ele consegue um jeitinho de mostrar o serviço dele. Agora, Thiago Santa Rosa, eu queria que você tomasse o comando das suas mãos do programa para falar sobre os quadros do final de semana. Bom, vamos começar os quadros do final de semana com a imagem do final de semana. A vibração de Lucas de Grassi no pódio da prova da Fórmula E no México foi o destaque para os nossos ouvintes, superando duas imagens emblemáticas de acidentes. O acidente múltiplo na prova 1 da Stock Car em Goiânia, vários carros envolvidos, e a queda de Chaz Davies na última curva de Aragon, enquanto liderava a prova número 1 do Mundial de Superbike. Também tivemos como opção Michael Waltrip fazendo grid walk na Monster Energy NASCAR Cup Series com o chapéu do Richard Petty, mas essa não foi votada por ninguém. E agora vamos para a decepção do final de semana. E a decepção do final de semana foi um piloto que tem sido dominador do campeonato e que dessa vez não se deu bem. Sebastian Buemi, no México, andou sempre no meio do pelotão, ainda cometeu um erro que foi fatal para as pretensões dele e fez com que os nossos ouvintes votassem em massa, como ele sendo a principal decepção. Marcos Gomes em Goiânia, também numa prova para se esquecer, foi lembrado, votado. A falta de equilíbrio na disputa da Blancpain GT Series também foi lembrada pelos nossos ouvintes. Por sinal, quer saber por que não foi tão equilibrada a disputa? Vai lá no YouTube, no canal da GT Series, do Blancpain GT Series, veja as provas do ano passado e essa primeira prova desse ano, aí você vai entender. Além disso, tivemos Jeff Christopherson na final do WRX e o Dale Earnhardt Jr. em Martinsville com menções. E agora vamos passar para o destaque do final de semana. E a prova do México da Fórmula E está com tudo e não está prosa. Eu acho que é isso o ditado. Pois ganhou também no destaque do final de semana, venceu as disputas entre Kyle Busch e Brad Keselowski na Monster Energy NASCAR Cup Series e a disputa entre Chaz Davies e Jonathan Rea no Mundial de Superbike. A prova de Goiânia da Stock Car também foi mencionada, porém não recebeu votos. Para finalizar, ultrapassagem do final de semana. E a ultrapassagem mais lembrada pelos nossos ouvintes foi a de Sam Bird em Jerome D'Ambrosio na Fórmula E, seguida por Nicolas Prost e Daniel Abt. Essas duas ultrapassagens
tiveram votos bem parecidos, mas no final, por um voto, Sam Bird venceu essa disputa. E é mais uma disputa que a Fórmula E vence. Chase Elliott e Kyle Busch na Monster Energy NASCAR Cup Series, no final do segmento 2, e Jonathan Rea em Chaz Davis na prova 1 do Mundial do Superbike. Prova 1, hein? Que teve muitas ultrapassagens, mas essa numa das últimas voltas foi sensacional, também foi votada. E agora eu passo para Thiago Raposo para falar sobre o calendário do final de semana. Sim, Thiago Santa Rosa, vamos falar do calendário do final de semana. Este calendário tem muita coisa, né? Começando durante a semana. Nós temos na quarta-feira já o início da temporada 2017 da Super GT, ou do Super GT japonês, campeonato que Fábio Campos é fã de carteirinha. Neste final de semana nós também temos WRC, os pilotos saem do México e vão até a França. Um rally aí dificílimo, né, com algumas especiais aí famosas. Vamos ver o que vai acontecer. Será que teremos um quarto vencedor diferente em 4 corridas e a quarta montadora diferente? Dúvidas serão sanadas aí na França. Também teremos aí uma corrida de 24 horas, começando na sexta-feira. No sábado teremos o AMA Supercross, que está na reta final e que está aí disputadíssima. Temos a Arca, segunda etapa da Arca, que estreou em Daytona, vai para a segunda etapa. Temos Dunlop Series, NASCAR Cayenne Pro Series East. A NASCAR Europeia também começando neste final de semana. Xfinity Series retorna depois de uma semana de folga. Pirelli World Challenge. Radical começando, né, o campeonato aí preferido do Joe Gomes, começando neste final de semana. O Radical Europeu Master. A Supercars australiana também tem mais uma etapa, né? A segunda do ano oficial, a terceira se a gente contar com as etapas de Melbourne. O WeatherTech Sport Car Championship também está de volta neste final de semana, uma categoria aí do Cafeteria. No domingo, né, além das provas que repetem, né, que tem etapas no sábado e domingo, nós também teremos o Fórmula Indy, a segunda etapa. Vocês devem ter notado que a gente não falou da primeira etapa de St. Petersburg, né, devido à correria do calendário. Veio a edição 500 comemorativa, depois veio o programa falar sobre as análises da Fórmula 1 e tudo mais. Mas a gente promete falar, dar um panorama rápido do que aconteceu em St. Petersburg na semana que vem, além de comentar aí a segunda etapa. Tem a Fórmula 1 também, como vocês já sabem, nós falamos bastante, principalmente no bloco número 1. FIA WTCC fazendo a abertura do campeonato. A segunda corrida da Fórmula Truck, né? Dizem que terão mais caminhões. Outra categoria do Cafeteria. A Monster Energy NASCAR Cup Series, Moto 2, Moto 3, MotoGP. E a Top Race V6 Argentina, mais uma etapa da Top Race. Belíssimo campeonato argentino. É este o calendário do próximo final de semana. E é isso, vamos encerrando por aqui. Antes de passar aqui para os meus queridos companheiros de mesa darem o tchau deles, eu queria lembrar a vocês que este é o bloco número 4 e que foram 4 blocos, né? Esse é o bloco número 4 e o último bloco do Café com Velocidade 504. No bloco número 1 vocês têm as corridas clássicas. No bloco número 2 a Fórmula E no México e a corrida número 3 a Stock Car em Goiânia. Não deixem de ouvir. Thiago Santa Rosa, muito obrigado pela sua participação. Você somou novamente muito seus pontos aqui polêmicos, fazendo todo mundo refletir, principalmente no bloco da Fórmula E. Então foi um prazer imensurável gravar mais uma edição contigo. Depois eu te pago aqueles R$50 que, né? Porque esses elogios aí eu fico envaidecido. Mas brincadeiras à parte, foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Fica aquele abraço. Não percam as próximas edições do Cafeteria, vai ser bem legal, vai ter muita discussão. Dizem que Fábio Campos volta qualquer dia desses. E é isso, um abraço, tchau! Diogo Gomes, exatamente nessa tecla que eu queria conversar com você, o Cafeteria, né, que agora sim, chegou abril, foi dividido em 2, né, temos os programas do meio do mês e os programas do fim do mês. No programa do meio do mês, que é o próximo Cafeteria que vai vir na semana que vem, nós vamos ter Monster Energy NASCAR Cup Series, NASCAR Truck Series, Moto 2, Moto 3, o INSA, a Fórmula Truck, o Black Pen Sprint, Black Pen Endurance, WRC e Eurofórmula. Então, Diogo Gomes, o pessoal que quiser escrever sobre essas categorias, tem que escrever rápido, né? Que o programa já tá para sair aí. Essa semana nós vamos gravar já Black Pen e NASCAR Truck Series. Faça um convite aí, faça um apelo, Diogo Gomes. Eu faço todo o programa, ninguém escreve. Quem sabe você, com todo o seu sotaque nordestino, não convence aí os nossos ouvintes a escrever
também para o Cafeteria? Olha, se você não convenceu, vai ser difícil que eu consiga, mas fica aí o pedido para que escrevam pra gente sobre essas inúmeras categorias aí, né? Não, como você sempre fala, não tem exatamente uma data certa que você tem que fazer isso. Eu aconselho, assim que você assistiu a corrida, você vai lá e faz seu comentário, porque o tempo ali, a escala para gravação disso varia, mas enfim. Agora, para as próximas semanas, a gente vai estar fazendo uma questão mais organizada de categorias que saem em quais semanas, né? Como a gente fez na segunda metade do ano passado, vai ficar melhor para o ouvinte aí entender esse funcionamento como um todo. Então, dê uma conferida no Cafeteria. No mais é isso. Obrigado a todos que participaram aqui, a todos que ouviram até aqui. Foi um prazer. Até a próxima. Fábio Campos, antes de passar para você, só dando um recado muito rápido, né? Isso vai ser discutido aí no bastidores, mas semana que vem, Lá vem. nós teremos Fórmula 1 na China, Corrida Clássica do Bahrein, MotoGP segunda etapa, Fórmula Indy precisando falar de 2 etapas. Então é provável que semana que vem a gente vai ser discutido nos bastidores, mas que o programa seja dividido então em 2 etapas. Né? O programa gravado na segunda, divulgado na terça-feira, deve sair com uma parte do programa e aí deve se gravar blocos, alguma coisa. Né, Raposo? A gente vai simplesmente espaçar os blocos, digamos assim. Não é isso? Exatamente. Deve cair alguma coisa para quinta-feira. A gente já vai discutir isso nos bastidores. Então, o Cafeteria deve sair na outra quinta-feira, no dia 20, para vocês ficarem mais ou menos sabendo. Né? O Cafeteria do meio do mês deve sair na quinta-feira, dia 20, para vocês ficarem espertos aí, para vocês ficarem ligados no cronograma. Sai em bloquinho. Uma coisa... o Cafeteria vai vir em bloquinhos também, não? Então, é muita categoria, então tá em bloquinhos também, mas não tá individual não. A gente tá agrupando algumas coisas ali. Mas tem o reloginho, né? Você coloca lá, assim, esse bloco vai. Sim. Legal. Fábio Campos, muito obrigado também pela sua participação. Uma coisa que eu vou querer saber de você, quando der, né, numa próxima edição, já que a gente tá com agendas tão corridas aí, a sua análise sobre uma velha dupla que está de volta ao cenário, Jean Todt e Ross Brawn. Mas seja muito bem-vindo, assim, foi muito bom a tua participação, seja bem-vindo, não, né? Muito obrigado pela sua participação. O passar das horas já estou me confundindo aqui, dando um nó na cabeça. Mas eu quero que você pense nesse assunto para a gente desenvolver numa próxima edição. O retorno da dupla. Então eu vou deixar mais um teaser ainda, pro programa que vem, pro ouvinte no próximo Café com Velocidade. Uma mudança na regra excelente, pouquíssimo debatida, pouquíssimo levantada pela mídia, pouquíssimo discutida. Houve uma mudança na regra, não é da largada, não é técnica, excelente para 2017. Uma mudança que merece registro, merece que a gente discuta, merece que seja frisada, porque, olha, é importante. Mas vai ficar como teaser, pro ouvinte ficar com bastante raiva. Talvez lá no grupo do Patreon, hein? Lá no Opina Campus, o novo quadro lá. Talvez eu dê alguma pista sobre isso para quem é Patreon. Mas no programa que vem a gente volta a falar sobre isso. Então fica aí, encerrando. Eu falei Patreon de novo, é impressionante, né? É apoiador, são aqueles que apoiam. Não posso mais falar Patreon, é outro programa, é outro contrato. Os contratos da Fórmula 1 também acontecem aqui no Café. Então, fica aí o teaser. A gente adora falar inglês aqui nesse programa, né, influenciados que somos. Fica aí para a próxima semana essa chamada para o ouvinte curtir com a gente. Obrigado para todo mundo. Espero que estejam gostando do sistema de blocos. E na próxima semana a gente vem aqui. Já, inclusive eu quero ver, hein? Quero ver se os blocos vão ser todos baixados nessa semana para ver se o ouvinte está gostando. Muito obrigado. E olha, já está aí no ar 2 coisas para a gente discutir já na próxima semana com o Grande Prêmio da China de Fórmula 1. Grande abraço. E você que chegou até aqui no finalzinho, não esqueça, né? A gente tinha aquele quadro do ano passado, que esse ano ainda não engrenou, mas a gente quer que vocês reengrenem o quadro, que é as considerações do último programa. A gente quer que você ouça, a gente quer que você ouça, que você pensa, que você reflita e que você escreva pra gente, discordando, concordando, colocando seu ponto de vista, acrescentando algo que a gente esqueceu de falar, ou acrescentando algo e discordando e indo para outra vertente. Mas a gente quer saber o que você, ouvinte, pensou e refletiu sobre essas 3 horas de programa aí, somando bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Aguardamos o teu e-mail no cafécomvelocidade@gmail.com. Tchau e até a próxima edição.